Você sabe para onde vamos quando dormimos? E qual a importância de estar bem antes de dormir? Se sua resposta foi não, então fica aqui comigo, que eu vou falar um pouco sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Eliane. Eu sou terapeuta energética espiritual, reikiana e taróloga. Nessa série de vídeos de sexta-feira, hoje eu quero falar para onde vamos quando dormimos e o que acontece, quando a gente vai para lá e qual a importância da gente estar bem antes de dormir. E só lembrando aqui novamente que tudo que eu disser aqui é com base nos meus estudos e na minha vivência, tá? Então, veja se o que eu falar aqui ressoa com você, então leve somente aquilo que sentir no seu coração, que aquilo é verdadeiro para você. Então vamos iniciar aqui o vídeo, né? Para onde vamos então, né, Eliane, quando a gente dorme? Tá, para falar sobre isso, para quem não estiver sabendo o que eu vou estar falando, eu vou deixar linkado aqui o vídeo dos 7 corpos, porque é a partir daí que a gente vai iniciar, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso corpo mental e emocional, eles se deslocam para o mundo espiritual, né? Então, esses dois corpos, eles fazem a viagem astral, né? Para quem já está por dentro desse assunto sobre viagem astral, é justamente isso. O corpo, ele vai se deslocar, né? Tem gente que consegue fazer essa viagem astral de forma consciente, tá? Mas quando a gente dorme, a gente não tem essa consciência, então ele vai para onde tiver que ir. Por isso que eu falo da importância de a gente estar bem antes de dormir, né? Porque a nossa vibração antes de dormir é que vai influenciar a qualidade do nosso sono e como é que a gente vai acordar no dia seguinte. Então, a importância, né, de você perceber, é como se você fizesse um balanço do final do dia, né? Na empresa a gente não faz um balanço do mês, então tem empresa que faz do dia também, eu acho. Mas enfim, é você realmente, antes de dormir, fazer todo o balanço geral do que foi o seu dia a dia, de como que foi, como que você estava, qual era a sua vibração, o que mais você sentiu ali, se foi estados assim de alegria, que foi, né, claro, a gente tem a nossa oscilação de humor, e tá tudo bem, porque a vida tá acontecendo. Mas a gente tem um padrão assim, né? Como que foi ao longo do dia todo? Será que eu estava bem o dia todo? Ou será que, como que eu vou dizer, eu tive mais... Se for fazer um resumo final do seu dia, ele seria, olha, eu tive um dia bom, eu tive mais momentos felizes, mais momentos alegres, do que momentos de chateação, de estresse, né, tudo isso aí. Então, antes de dormir é muito importante fazer isso, para que você perceba qual era a minha vibração, tá? Porque dependendo da sua vibração, você vai para algum lugar no campo espiritual, né? Porque tudo é por vibração. Então, se seu dia foi tenso, estressante, você sentiu mais raiva, e mais estresse, todos esses sentimentos, todas essas emoções mais baixas, né? E para quem não sabe que eu estou falando sobre as vibrações, também tem um vídeo aqui no canal, então corre lá na Terapia Responde que tem sobre as vibrações, tá? Que fala sobre a escala de Hawkins, então eu não vou entrar em detalhe aqui, porque já tem um vídeo sobre isso. Então, se a sua vibração tá nessa, de estresse, de raiva, né? É uma vibração de contração, porque você se contrai, né? Porque quando a gente fica tenso, estressado, não fica todo dolorido, porque você está contraindo os seus músculos. Então, você acaba indo também para lugares não muito legais, né? Porque, como eu falei, vibração atrai vibração, então não tem como você estar numa vibração e querer alcançar lá em cima. Só que, e ao contrário também é verdade, né? Se você tiver, eu passei um dia bom, tive momentos sim, de alguns momentos de raiva, de estresse, mas ao longo do dia eu estava super tranquila, estava bem. Então, a sua vibração vai estar um pouco mais alta, né? É provável que você vá para um lugar um pouco mais elevado,
querer dizer elevada, porque dá uma sensação de escala, mas não é bem assim, tá? É uma vibração mais elevada, digamos assim, tá? E aí, um exemplo legal que eu gostaria de colocar aqui, né? Por que é importante de fazer todo esse resumo depois do final do dia? Porque se nesse momento do dia a dia você brigou com seu chefe, por exemplo, e aí aquilo ficou remoendo dentro de você, né? Porque você não pode chegar no seu chefe e mandar ele para aquele lugar. Então aquilo ficou dentro de você. Aí quando você dorme, você desdobra, né? O seu corpo sai. O corpo mental e o corpo emocional saem. E aí você não sabe para onde vai. Vai lá saber se você não está indo lá onde está o seu chefe, né? E tirar satisfação com ele, né? E aí começa a discutir, vocês dois ali no campo espiritual. E aí quando você acorda o quê? Cansado, você acorda totalmente tenso, com o corpo dolorido, com a cabeça pesada, né? Você realmente acaba acordando assim sem energia, né? Porque você não fez esse fechamento, esse balanço do dia, né? Colocando em gavetas o que serve, o que não serve, qual foi a lição que você teve que aprender naquele momento, né? Então, por isso que é importante você fazer esse resumo, né, antes de dormir. E só uma ressalva aqui, tá? Eu não tô falando que vocês têm que ser santo. Ninguém precisa ser santo, ninguém tá aqui para ser santo, tá? Todo mundo tem sim seus momentos de raiva, todo mundo tem sim seu momento de estresse, mas é aquilo, tudo é para um aprendizado, né? Se aquilo aconteceu, por qual razão, né? Pede consciência para o universo. Universo, você pode me trazer mais consciência sobre esse acontecimento, por favor? Sabe? Então, é realmente dialogar com o universo para compreender qual foi a lição daquele dia, porque todo dia a gente tem uma lição para aprender. Qual foi a lição daquele dia? Né? E quando você faz isso, você compreende que você é um ser humano, que você não precisa ser santo, né? Ninguém está pedindo isso, mas também não se torna vítima da vida, entendeu? Então, por isso que eu quis trazer essa ressalva também, porque eu sei que muita gente pode pensar, mas Eliane está pedindo para que eu seja santo, né? Para que eu não tenha raiva, para que eu não me estresse. Não, não é nada disso, tá? A gente pode sim sentir raiva, é normal, é uma lição do ser humano mesmo, né? Lidar com essas emoções, tá? Então, a importância da gente estar bem antes de dormir é justamente isso. E também a importância de você, pelo menos fazer não só esse balanço, mas fazer algum procedimento de limpeza energética antes de dormir, tá? E eu vou colocar algumas limpezas aqui que eu indicaria, né? Que não necessariamente você teria que passar com a mesa para poder fazer toda essa limpeza todas as noites, né? Não tem como também, tá? Então, a dica que eu deixo aqui é fazer meditação, tá? Meditação ajuda e muito, porque você está acalmando todo o seu processo interno, né? É como se você acalmasse, né, aquele tumulto mental que deixa a gente totalmente pesada, né? Então você faz meditação, você entra em meditação, você acalma, relaxa, e aí você vai liberando no seu corpo os hormônios de dopamina, de serotonina, de melatonina, que é super importante para o nosso sono, para a qualidade do nosso sono, melatonina, tá? Então, quando você faz meditação, você relaxa, você tira todo aquele pensamento tumultuoso, todos aqueles sentimentos também, e aí você vai liberando no seu corpo, né, todos esses hormônios de bem-estar, tá? Então, aqui no canal eu tenho o Alfa Profundo, se vocês se interessarem, tem ali na parte de meditações, tá? E também qualquer outra meditação que você sinta bem. Uma outra dica que também que eu dou aqui é fazer a chama violeta, né?
Ou você fecha os olhos, né? E fala, eu estou me colocando dentro de uma chama violeta, transmutando toda e qualquer energia. E realmente vai sentindo, vai mesmo dando comando, né, para você mesmo. Né? Tô colocando aqui uma chama violeta. Eu estou aqui nessa chama violeta transmutando toda e qualquer energia que seja densa, transmutando. Ou então, você pode fazer o quê? Imaginar, né, que tem uma chama violeta aqui do seu lado, né, mais ou menos aqui. E aí, você começa a fazer uma limpeza, né, e descarta nessa chama violeta. Tá? Vai fazer toda essa limpeza na cabeça, no peito, nas costas, no rosto, e vai jogando tudo nessa chama violeta. Quando eu terminar, eu falo, transmuta essa chama violeta, né? E essa seria a segunda dica de procedimento de limpeza, tá? A terceira dica que eu dou é fazer como se fosse um scanner no seu corpo, né? Então imagine, sei lá, um scanner dentro de você, né? Uma luz dentro de você, como se fosse um scanner. Então vai passando a cabeça, vai baixando para os olhos, né? Vai passando pelo tronco, pro ombro, e vai passando até a ponta dos pés. E depois ele retorna de novo subindo e vai fazendo esse movimento dentro de você. Tá? Esse movimento da energia dentro de você, é como se realmente fosse um scanner e passando essa energia dentro de você, tá? Eu vou fazer mais pra frente essas meditações, tá? Para auxiliar vocês, se vocês quiserem depois assistir e fazendo junto. E por que é importante, né, fazer essa limpeza antes de dormir? Para que você realmente eleve a sua vibração. Como eu falei, tudo é por vibração, né? Se você está nessa energia densa, você não consegue acessar uma vibração elevada. Então, quando você faz esse processo de limpeza, né, seja pelo scanner, seja pela meditação, retirando tudo que é excesso de energia densa de você, você está se limpando. É como se fosse tomar banho. Então, você tem que tomar banho todos os dias, não é? Então, é como se você estivesse limpando essas energias, deixando para lá, para que você eleve sua vibração, e aí sim você pode dormir na tranquilidade que também oriento antes de dormir também, quando eu fizer todo esse processo. Eu sei, dá trabalho, mas se for ver, é a sua vida, né? É a sua qualidade de sono, é o seu bem-estar, tá? Então, se for ver, não é um trabalho, né? É como que fala isso? É um autocuidado, né? É um procedimento que você faz para cuidar de si mesmo, né? Então, não acho que é perda de tempo. Não demora aí em 10 minutinhos, se for o caso, tá? Então, depois que você fez todo esse fechamento, você viu qual é a lição do dia, você faz essa meditação, seja o que for. E aí, eu até recomendo, né, pedir pro seu guardião, ou pro seu guia, ou pro seu anjo, para que vocês possam ir junto com eles para os hospitais astrais, para os ambientes astrais onde eles estão, para que vocês possam também colaborar com eles, né? Porque eles estão, quando a gente está aqui no mundo físico, né, acordado, são eles que nos ajudam, né, com esse tumulto do dia a dia e tudo tal. E quando a gente dorme, por que não a gente não auxiliar eles lá no plano astral, não é? É uma troca. Quando a gente está acordado, eles auxiliam a gente. Quando a gente está dormindo, a gente auxilia eles lá, porque a gente está numa outra vibração, no outro campo. Também seria interessante vocês pedirem para que possam ir, né, a uma biblioteca, sei lá, astral, onde vocês possam compreender, estudar mais, para poder, sei lá, às vezes você está com um problema e você não está conseguindo resolver, não está conseguindo entender, pede para eles, olha, vocês podem me levar, por favor, até uma biblioteca. Bom, eu falo biblioteca astral, né, porque eu não sei como que funciona, mas geralmente quando eu faço isso, no dia seguinte eu tenho algumas insights, assim, então vale a pena vocês pedirem, tá? Não só ajudar eles, mas também pedir para poder estudar, porque enquanto a gente não mudar o nosso comportamento,
né? Por isso que eu falo de fazer o fechamento do dia, para perceber qual foi o meu comportamento naquele dia. E se esse comportamento ele está condizente com aquilo que eu quero criar para mim, ok, mas se não tiver, eu tenho que mudar meu comportamento, né? Porque a vida acontece a partir das minhas decisões, do meu comportamento. Então, se eu continuar no mesmo comportamento, eu vou criar as mesmas situações, as mesmas coisas. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento para que fora mude também, tá? É o movimento realmente inverso, é mudando dentro que muda fora, e não ao contrário. E aí, eu até recomendo, né, que vocês façam isso como um hábito diário, né? Porque eu sinto muita diferença, tá? Quando eu faço esse processo, tem dias que eu confesso que eu tô cansada ou com preguiça mesmo, e aí vem aquele comportamento, né, preguiçoso, aí fala, é só hoje. E aí eu percebo que não funciona, que no dia seguinte sempre acontece alguma coisa. Então eu tô realmente praticando isso todos os dias para fazer um hábito mais saudável, porque o hábito mais saudável não só tem a ver com alimentação, com exercício físico, mas também um hábito saudável para o nosso espírito, né? E não só a parte física, o espírito também é essencial, tá? E aí, se vocês perceberem que, Eliane, olha, eu fiz tudo isso, não tô conseguindo lidar com essas situações, eu não tô conseguindo dormir direito, eu tô continuando acordando cansado, tá? Então, eu acredito muito que pode ser um processo mais profundo, tá? No seu caso, se todo esse procedimento não resolver, é um processo mais profundo, então eu realmente recomendaria passar por um tratamento energético espiritual, né? Que eu trabalho com a humanoterapia, que pode te ajudar muito. Eu não sei há quanto tempo, né, você veio nesse processo de desequilíbrio emocional e mental, né? Então, muitas vezes a gente precisa, assim, de um auxílio para poder sair dessa situação. Então, eu recomendo, né, que você entre, né, na descrição aqui do vídeo, tem o meu contato, tá? No meu outro canal ali, que eu não vou falar o nome, porque parece que o YouTube, ele corta, né, se falar o nome. Então, é o @eliane.nishimura, tá? Ali eu tenho uma aba explicando como que funciona esse tratamento humanoterapia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você compartilhe com as pessoas que você conhece, para que eles também possam ter esse hábito, né, de hábito de bem-estar espiritual. E deixa aqui nos comentários, né, se você gostou, se você não gostou, o que é que ficou em dúvida, se precisa, né, esclarecer mais algum ponto, tá? Que eu vou responder da melhor forma possível para vocês, tá bom? E fica aqui comigo, que semana que vem tem mais Terapia Responde. Gratidão e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.